Salve, galera! Bem-vindos a mais um Positivecast Inspiração da Rádio Positividade e um programa do Grupo Soares Pereira. Hoje nós vamos falar e vai bater aquela fome. Vamos falar com o nosso amigo Duda, do Buenas Empanadas. Duda, traduzindo, né? O melhor da vida em empanadas. Esse é seu slogan, né? Adorei esse slogan. Quando falamos em empanada, a gente pensa logo em quê? Em produtos argentinos. Me diga uma coisa, o Brasil tem tradição em empanada também ou é papo furado? A sua empanada vale a pena engordar um pouquinho para provar, para degustar ou não? Me diz aí, Duda. Prazer, André, boa tarde. Um prazer aqui participar da entrevista. A empanada não é um produto da cultura do brasileiro. Eu trabalho com empanada desde 2017. Acabei conhecendo a empanada em Búzios, porque em Búzios tem muito argentino, né? E acabei comendo lá numa lojinha e me apaixonei pelo produto, não conhecia. E na época eu era franqueado do Bob's. Então já tinha aí uma pegada de franquia e me bateu uma ideia de que aquilo era uma novidade, que não tinha ninguém vendendo e achei que daria uma boa opção para fazer uma franquia. Acabei procurando me informar sobre o produto. Conheci uma pessoa, um argentino, tivemos um namoro durante um tempo, formatamos uma marca, comercializamos aí bastante lojas e num determinado momento a gente acabou se desalinhando, e eu acabei montando uma outra marca, uma outra fábrica, porque justamente a empanada, por ser um produto argentino, a gente tinha uma dificuldade grande de fazer aqui o brasileiro entender o que era a empanada. Então, eu trouxe uma brasileirada na empanada, né? Então, hoje eu tenho sabores de empanada que é difícil se encontrar em outros concorrentes. Então, por exemplo, muqueca de camarão com catupiry, carne seca, costela, goiabada com queijo, então brigadeiro. A gente acabou diversificando um pouco os sabores para que o brasileiro começasse a sentir uma familiaridade com um produto que não é da nossa cultura. Hoje, eram poucos players no mercado, hoje já tem uma galera aí, já tem bastante lojas aí de empanadas, em tudo que é lugar que você vai de loja de salgado tem, geralmente, empanada. Algumas marcas já também formatando para franquia. E é isso, eu acho que tá entrando na cultura do brasileiro. Aos pouquinhos, todo mundo já sabe o que é empanada, adoro empanada, experimentei ali, experimentei aqui. Então, a gente está aos pouquinhos, a gente está aos pouquinhos botando isso aí na cultura do Brasil. A gente observa, né, no mercado de varejo, de uma maneira geral, de alimentação principalmente, a questão do monoproduto. Algumas operações que têm só um tipo de produto, às vezes ela encontra algumas dificuldades de, vamos dizer, até de sobreviver no mercado. Às vezes, por ser produto que você consome só no café da manhã, ou no almoço, ou noturno, e aí o resto do dia a operação fica às vezes sem fluxo, vamos dizer assim. Como é que você encara o monoproduto? Você acha que o teu tipo de negócio ele se sustenta só com monoproduto, ou você pensa e nas suas operações você diversifica a questão de não vender só empanada? Então, isso é uma coisa que a gente evoluiu para esse novo formato aí na franquia, né? Então, a gente veio com salada. Então, por exemplo, uma cultura de lanche, né? Que é o nosso produto. Vamos lanchar uma empanada. Então, hoje a gente tem combos de Caesar salad com empanada. A gente tem sanduíche, que é até um sanduíche argentino chamado choripan, que é uma baguete com linguiça, queijo, molho chimichurri. A gente tem alguma coisa de confeitaria, a gente tem pastel de nata, a gente tem brownies, a gente tem alfajores, que são também da cultura lá da Argentina. Então a gente conseguiu aí dar uma distribuída nessa... E pizza também, estamos entrando com pizza também, que não deixa de ser... O mix. Balanceamos o mix. Mas o que acontece, André? Diferente da concorrência, que era uma coisa que eu busquei, quando eu tentei amadurecer um pouco mais a história da empanada, hoje a gente tem 27 sabores. Então eu vejo aí que a minha concorrência, em média, tem no máximo entre 6 a 8 sabores. Então estamos falando de 27 sabores. Então, apesar de ser um monoproduto,
A pessoa está comendo frutos do mar, a outra está comendo queijo, a outra está comendo frango, a outra está comendo bacalhau, a outra está comendo costela, a outra está comendo filé mignon, a outra está comendo carne seca, a outra está comendo brigadeiro, a outra está comendo cogumelo. Então, na verdade, acaba que é uma experiência muito bacana, porque apesar de ser monoproduto, ali dentro da empanada as pessoas estão comendo recheios completamente diferentes e tendo experiências completamente diferentes. E como é que eu faço para expor 27 tipos de empanadas diferentes? Então, a gente trabalha com uma estufa, né, na loja, e a gente tem estufas de 8 bandejas, de 15 bandejas, e muitas vezes a gente manda, dependendo, fazer uma estufa maior, com mais capacidade. E é dessa forma. A gente pode botar 2 estufas, depende muito do tamanho da loja, né? Então, às vezes, a gente divide uma bandeja com 2 sabores. Então, numa mesma bandeja vai carne picante, na outra vai filé e carne seca, na outra vai queijo com cebola e calabresa. Já deu até fome, né? A gente vai adaptando aí ao tamanho da operação, né? Isso tudo é produzido na sua fábrica? Sim. Todos esses produtos? Todos os produtos. Fala um pouquinho como é a sua fábrica, a capacidade de produção, a questão da logística, da distribuição desses produtos. Explica para a gente um pouquinho, se eu for me tornar um franqueado seu, como é que eu recebo esses produtos? Fala um pouquinho disso para a gente. Então, a nossa fábrica é uma fábrica de mais ou menos uns 120 metros. A gente tem uma equipe pequena, até relativamente, são 6 pessoas. Então, temos cozinheiro, temos a pessoa que fica na massa, tem as pessoas que ficam no fechamento. A gente produz, em média, 1.000 a 1.500 empanadas por dia. A gente tem uma capacidade de dobrar essa produção, porque hoje a gente trabalha um turno só, né? Então, com a história das franquias, na medida que a coisa for crescendo, a gente tem capacidade de botar um segundo turno, né? Então, a gente consegue dobrar isso aí, tá falando de 50 mil empanadas por mês no primeiro momento, aí, se precisar, ou 100. E a gente tem entrega para o Rio de Janeiro todo, né? Já tive alguns clientes em São Paulo também, a gente atende uma rede de... um cliente que era um franqueado de uma marca, e acabou que a marca gostou tanto do produto sendo trabalhado na franquia, me procuraram e a gente começou a distribuir até para uma rede de franquia também, né? Uma outra marca, e que tem loja em São Paulo, que tem loja em Minas. Então, vai através de carro refrigerado, entregas menores podem ir em motoboy, né? Com baú, que tem uma agilidade grande, porque hoje o trânsito é um inferno também, né? Então, às vezes, você sai para Niterói, sai para lugares que você não tiver no carro refrigerado, as empanadas vão estragar. Então, dependendo da distância, dependendo da quantidade, ou vai de moto ou vai de carro. Mas a gente abastece aí, em média, os clientes 2 vezes por semana. O teu tipo de negócio, né, ele se encaixa muito bem em lojas pequenas, né, em pequenas lojas, e a gente vê também a questão do stand, do quiosque. É um tipo de operação ideal para a gente operar em quiosque. Fala um pouquinho para a gente o que você acha da operação, né, que você já teve experiência de vários franqueados operando em quiosque, e quais as vantagens de eu ter esse tipo de produto num quiosque. O quiosque acaba sendo uma opção para um franqueado de um investimento mais baixo do que uma obra de loja, né? A gente hoje fala aí num investimento entre 220 mil para abrir um quiosque bacana. O que acontece com os quiosques, geralmente na de shopping? Eles têm uma visibilidade muito maior do que loja, né? Porque eles são geralmente no meio do corredor, então o cliente está passeando no shopping, praticamente tropeça dentro do teu quiosque, né? Ele tem uma visibilidade muito grande. E é menos burocrático, digamos assim, negociar um quiosque do que uma loja com shopping. Né? Geralmente loja implica num pagamento de luvas, implica numa questão, às vezes, que bate na trave muito hoje em dia, questão de fiança. Então, os contratos de quiosque, eles geralmente são contratos mais fáceis de serem negociados com shoppings, são mais simples, em toda essa parte de burocracia que tem num contrato de loja grande, entendeu? Então... E além de shopping, um quiosque a gente pode colocar em galerias, centros comerciais, hospitais hoje em dia, que é até a moda, né? Você tem uma infinidade de pontos que você pode colocar Eu tenho 2 clientes que têm quiosque dentro de hospital. Eles arrebentam de vender, porque... O custo de ocupação é baixo, normalmente. Sim. A venda é uma venda
satisfatória, Sim. porque tem um grande fluxo. Né? É muito importante isso. A gente tem que estar num ponto de fluxo, André. Porque como o ticket médio é baixo, é importante que seja um ponto de fluxo. Então, às vezes não adianta, arrumei uma loja super baratinha, já está pronta, mas se o ponto não for bom, não vai fazer número, porque um ticket médio de R$20, de R$25, você precisa de volume para fazer um número. Então, é importante, muito importante, uma operação dessa de quase monoproduto, que seja em ponto de fluxo. Por que eu compraria uma franquia da Buenas Empanadas? É uma franquia relativamente barata para o segmento de food service. Hoje, se você for ver as operações que tem de food service para franquia, são investimentos que muitas vezes largam a partir de 400, 500 mil reais, e muitas vezes com resultado muito próximo do que a nossa operação deixa. Então a gente tem um custo mais barato para fazer uma franquia. Apesar de ser alimentação, é um produto pronto, então tem muito pouca manipulação. A pessoa não precisa ter experiência com alimentação para ter uma franquia da Buenas Empanadas. A gente entrega um produto pronto, congelado, que sai direto do freezer para o forno e do forno para a estufa. Então, não precisa ter experiência, e o percentual de resultado de lucro é muito bom. Dependendo de uma venda, isso pode chegar a 20%, 25%, se for um ponto com custo certo, com fluxo certo, trabalhando direitinho, você consegue ter um resultado bem bacana. Você falou um pouquinho da concorrência. Fala um pouquinho dessa concorrência, não só do teu segmento, mas o teu tipo de produto acaba concorrendo com algumas cafeterias, algumas coisas, né, que vendem, além de pão de queijo, talvez, sanduíche, acaba vendendo também a empanada. Como é que você está enxergando hoje essa concorrência e qual é esse diferencial que você teria para a gente estar operando bem nesses pontos que a gente quer atingir? Então, André, vou falar da minha empanada especificamente. Eu costumo, obviamente, experimentar bastante as empanadas da concorrência, e o que eu percebo assim do meu cliente, ele quando come empanada ele fideliza, porque ele se apaixona, entendeu? E ele fica curioso para experimentar os outros sabores, porque eu recebo feedback muito de delivery do iFood, de clientes falando, você me causou um problema, porque eu estou viciada e cada dia eu quero experimentar uma nova, uma diferente. Então, por ser um produto diferente, que a pessoa às vezes experimenta, ela acaba dando preferência, como eu falei, de comer um bacalhau, de comer uma costela, de comer um recheio, digamos assim, mais gourmet, do que comer um croissant com queijo e presunto, do que comer uma coxinha, do que comer até um pão de queijo, que é muito da cultura do brasileiro, o pão de queijo, não tem jeito, né? Até empada, né? Empada também é um produto muito da cultura aqui do Brasil. Só que realmente não se compara você degustar uma empada, né, que tem muita massa e às vezes pouco recheio, e uma empanada realmente caprichada, com insumo assim, de qualidade de primeira linha, entendeu? Então, realmente, o nosso diferencial é a qualidade, André. A gente procura usar só insumo de primeira linha. Falar um salgado, a gente fala, um salgado caro. Quando a pessoa come, ela vê que não é um salgado caro. Não é caro. Nossa mais barata gira em torno de R$12 e a mais cara em torno de R$14. As abertas, a gente tem empanadas abertas também, né? Essas são um pouco mais caras, são R$18. Mas são bem maiores, tem bem mais recheio, e é praticamente uma refeição. Sai muito esse combo da empanada aberta com a salada. É um combo que a gente vende a R$25 e na hora do almoço muitas pessoas trocam hoje em dia comer um prato de comida, uma refeição, por uma empanada de brie com damasco, de cogumelo com parmesão, com uma Caesar salad, e ficam apaixonadas. Você está terminando agora o processo de formatação dessa tua nova marca. Você tem uma experiência de varejo que vem de longa data, com alimentação, como você acabou de falar mesmo, agora há pouco, da sua franquia do Bob's, né? E foi sócio de outra rede de empanada, e agora você está terminando a formatação da Buenas Empanadas. Seu plano de expansão, quais são suas ideias de crescimento? Obviamente vai ser através de franquia. O que você pensa de expansão para Buenas Empanadas para o próximo ano, daqui a 12, 24 meses, por exemplo? André,
a gente pensa em fazer uma operação que seja consolidada e duradoura. Não adianta criar uma operação que larga bonito, vende um monte e pelo caminho elas vão tudo fechando e vão ficando, que foi o que aconteceu anteriormente. Então a gente precisa ter um produto assertivo na qualidade, no mix, no relacionamento com o franqueado, e uma das principais coisas que não tem jeito é acertar no ponto. Porque às vezes a gente pode achar 1000 culpados para uma operação de franquia não dar certo, mas o ponto talvez seja, obviamente, uma das principais importâncias para que a loja vá bem, né? E, obviamente, um franqueado que cuide bem da operação, cuide de perto, porque a gente precisa ter esse cuidado também na hora de trazer um parceiro, um franqueado, para ser nosso associado aí nessa jornada, né? Você está trazendo uma experiência aqui para o mercado que realmente eu falo muito. A franquia, para dar certo, ela tem que ter o quê? Primeiro, uma boa formatação, porque a gente vê muito problema em determinadas marcas que são efetivamente muito mal formatadas. Depois, obviamente, você já sofreu na pele também, que é o quê? O perfil do franqueado. Não adianta virar uma fábrica de venda de franquia se você não vai conseguir entregar, se você não vai conseguir atender esse franqueado. E um ponto que você falou que também é fundamental é a questão do relacionamento, né? O relacionamento enfraquece e derruba qualquer negócio. Obviamente, produto você tem e ponto sempre é fundamental, ainda mais para o tipo de negócio teu, que é fluxo. Não adianta você achar que o teu produto é destino, porque não é. Ele é fluxo mesmo. A pessoa está passando no shopping e tal, tropeçou ali e quer comer uma empanada, quer comer um produto, sentiu à vontade, da mesma forma que eu estou agora, doido para comer uma empanada. É o fluxo, né? Você vai ver e você vai consumir. Então, eu acho que esse amadurecimento com certeza vai trazer uma tranquilidade para os futuros franqueados que venham agora entrar no Buenas Empanadas. Passar segurança, né, para eles, né, de que ele está entrando num negócio sério, com um produto de qualidade, que ele vai ter suporte. E aí, Duda, estamos chegando aqui ao fim. Eu queria que você falasse, deixasse aqui os contatos. Se eu quiser comprar uma empanada agora, o que eu faço aqui no Rio de Janeiro? E se eu quiser virar seu franqueado? Então deixa os seus contatos aí, o seu Instagram, enfim, por favor. O nosso Instagram ele se chama Buenas Empanadas Etapas. Até uma coisa que eu não falei e vou falar. Apesar de todo mundo achar que a empanada tem origem na Argentina, ela não tem origem na Argentina. Todo mundo pensa, ela tem origem na Espanha, parece que na Pérsia. Andei fazendo um estudo sobre isso profundo. Então, quando a gente criou o Instagram, né, tapas se chamam pequenas porções, né, em espanhol, e a gente acabou incluindo isso aí justamente com a ideia de ter tapas, de ter outras opções também na nossa franquia. Então, o nosso Instagram é Buenas Empanadas e Tapas, pode chamar a gente lá no direct, ou contactar o grupo GSP, que é o nosso braço aí de formatação, de comercial, de assessoria, e vamos com tudo. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Galera, esse foi mais um Positivecast Inspiração da Rádio Positividade com o Grupo Soares Pereira. Hoje tivemos o prazer de ouvir aqui o Duda da Buenas Empanadas. Se você quer um bom negócio, procura o Duda aí. Valeu e até a próxima. Obrigado. Valeu, Duda.